E aí, gurizada, tá começando mais um videozinho pro canal Meu Patrão. Dessa vez, manos, mais um videozinho de iceberg pra vocês. Dessa vez, a segunda e última parte do iceberg de desaparecimentos misteriosos. Nessa parte eu irei contar tanto desaparecimentos internacionais, mas também eu irei falar sobre casos que ocorreram aqui no Brasil, né, que ficaram muito populares aqui na nossa mídia, né? E claro, não esqueça de se inscrever no canal aí se você não for inscrito, deixar o likezão aí maroto e também de, se possível, se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal, né? Membro do TEL. Você terá direito a vídeos exclusivos, além de também aparecer no final de cada vídeo meu. Enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Camada 5. Coronel Fawcett. Percy Harrison Fawcett, uma mistura de Sherlock Holmes e Indiana Jones, é o protagonista de um quebra-cabeças histórico sobre esse explorador inglês, né, que desapareceu provavelmente no Mato Grosso em busca da cidade perdida de Z, uma espécie de Eldorado brasileira. E esse tema aí, né, parece que voltou à tona, né, mas hoje em dia, né, sobre a tal cidade secreta aí do Amazonas, né? Mas enfim, eu não vou falar sobre esses casos atuais não, né? Após 3 meses de preparo, no dia 20 de abril de 1925, Coronel Fawcett e seu filho Jack e mais um amigo de Jack partiram para Cuiabá e depois disso eles nunca mais foram vistos. Não deixaram nenhum rastro para trás. Uns dizem que o trio teria encontrado a passagem para outras dimensões, e outros afirmam que os 3 teriam sido devorados por índios locais. É uma parada que acontece naquele filme, né, italiano muito famoso, o Holocausto Canibal. Chegou-se até a especular que Fawcett teria vivido mais de 3 décadas numa cidade subterrânea, escondida sob a Serra do Roncador. E no aniversário da primeira década do caso, em 1935, Fawcett foi homenageado pelo cartunista belga Hergé em O Ídolo Roubado, na coleção As Aventuras de Tintin, onde o repórter das HQs encontra um explorador que teria deixado a civilização para viver entre os índios, em uma clara referência, né, ao Coronel Fawcett. Percy Harrison Fawcett também inspiraria outro Harrison, o ator Harrison Ford. Sim, ele foi inspiração para o lendário Indiana Jones. E eu também falei sobre esse caso no meu incrível iceberg da história do Brasil. Vou deixar aí no card para vocês. Colônia de Roanoke. Entre os primeiros locais de fixação europeia, a colônia da ilha de Roanoke, local repleto de mistérios, onde colonos tentaram criar um assentamento britânico na região da atual Carolina do Norte. É um sítio repleto de segredos e dúvidas. Até hoje, historiadores não sabem ao certo o que ocorreu na colônia, cujas atividades humanas só puderam ser identificadas até 1587. O local foi financiado e organizado pelo explorador e poeta inglês Walter Raleigh e governado por John White, e comandava uma pequena tropa de 115 homens. Porém, no ano de 1587, o governador foi indicado para retornar à Inglaterra para receber suprimentos, e assim ele fez. No entanto, quando ele chegou na ilha, descobriu um fato inesperado. O país tinha acabado de entrar em guerra com a Espanha. Então, né, a rainha Elizabeth convocou todos os navios disponíveis à batalha contra a Invencível Armada, e assim obedeceu White. Manteve-se no conflito até 1590. Então a embarcação retornou para Roanoke, onde estava a esposa e a filha do governador. No entanto, quando ele chegou no local, né, onde tinha fixado a bandeira, se deparou com a terra vazia, e não havia sequer um vestígio de um assentamento anterior, nem de habitantes. E o misterioso acontecimento não fazia sentido algum, porque 3 anos antes, aquele era um local habitado. No lugar da colônia, havia apenas um tronco de madeira com a palavra escrita Croatoan. Esse termo era o nome de uma ilha ao sul de Roanoke, onde habitavam nativos americanos. E teorias apontam que os colonos teriam morrido em uma batalha contra os indígenas, mas não havia qualquer indício de corpos no local. Talvez eles tivessem sido sequestrados, mas nenhum rastro foi deixado. E tem outra teoria que diz que os colonos teriam se juntado a outras tribos indígenas da região, os croatanos e os rateras. Mayumi Arashi. Mayumi Arashi era uma dona de casa japonesa de 27 anos que desapareceu em 1994, e ela era casada e mãe de uma menininha. O desaparecimento dela é muito estranho e só foi ganhar notoriedade em 2011, quando sua família deu uma entrevista para a TV falando a respeito do caso. No dia 2 de setembro de 1994, por volta das 7 horas, Mayumi disse para sua irmã que iria sair para encontrar com uma amiga da época de escola. Yoko afirmou que sua irmã parecia agitada e
preocupada antes de sair, mas elas não conversaram e ela não perguntou se tinha alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada com Mayumi. Yoko achou que ela podia estar cansada e também um pouco nervosa de encontrar uma amiga que ela não via há muito tempo, e deixou pra lá. Mas no dia seguinte, em 3 de setembro de 1994, Mayumi ainda não havia voltado para casa, e Yoko resolveu ligar para a amiga que Mayumi supostamente ia encontrar para saber se estava tudo bem, e se ela sabia onde a irmã estava ou conseguir qualquer informação sobre o paradeiro de sua irmã. Mas, para a surpresa de Yoko, a amiga disse que não tinha encontrado Mayumi na noite anterior, e as duas não se falavam há algum tempo e não tinham feito planos juntas. E Yoko decidiu então entrar no quarto da irmã, procurar nas coisas dela se havia alguma indicação de onde Mayumi poderia ter ido ou quem ela ia encontrar. No armário de Mayumi, Yoko encontrou um bilhete que dizia o seguinte: "Eu estava tendo um caso com A, mas fui traída. Por favor, me perdoem." E abaixo do bilhete havia um número de telefone. E claro, Yoko ligou para aquele número para tentar descobrir de quem ele era. Ela presumia que o número era de A, a única pessoa mencionada no bilhete de Mayumi. De fato, quem atendeu foi esse homem, que nós conhecemos apenas como A. E ele afirmou que esteve com Mayumi na noite anterior. Sim, e ainda acrescentou que se encontrassem o corpo dela, ele esperava que a pena para quem a matou fosse uma pena leve. Somente alguns anos de prisão. E claro que Yoko achou esse cara extremamente suspeito. Denunciou ele para a polícia e a polícia investigou o Sr. A por um tempo, porém ele não fez nada de suspeito nesses dias. E a polícia até realizou buscas em sua casa, porém não encontraram nada. E todo esse relato foi contado por Yoko para uma TV japonesa em 2011. E em certo momento dessa entrevista, uma mulher idosa, provavelmente a mãe de Mayumi Yoko, passou por trás e pareceu estar mexendo em alguns livros ou fazendo alguma coisa na prateleira atrás de Yoko, que estava dando a entrevista. Em seguida foi transmitida a entrevista do pai dela, e foi aí que as pessoas que assistiam ao programa conseguiram descobrir o que a mulher idosa fez. Ela colocou um papel na prateleira em que era possível ler a frase "Não confie no que a Yoko diz", e os entrevistadores, o pai e a própria Yoko não perceberam que o papel estava ali, ou não quiseram falar sobre isso. E a primeira teoria que existe na internet sobre esse caso, super esquisito, é que toda essa história foi completamente inventada, como se fosse uma pegadinha armada pelo programa de TV. Uma história criada para gerar mistério, especulação e audiência, né? Algo muito parecido com o que fazem no Balanço Geral. Ele deita no chão muito fofo. O João tem 49 anos, tá, gente? Tá desse jeito da cabeça, ó. Reação do Geraldo. Reação número 5 do Geraldo. Boa, Geraldo. E essa teoria se baseia no fato de que existe pouquíssima informação sobre esse caso e a vida pessoal de Mayumi e sua família. Nada sobre seu marido, o primeiro nome dos pais, absolutamente nada. E dizem também que Mayumi pode ter fugido com esse Sr. A, que eles eram amantes. E dizem também que é possível que o Sr. A tenha realmente matado Mayumi. E outras pessoas ainda dizem que a própria Yoko pode estar envolvida com o desaparecimento da irmã. Mas até hoje, 28 anos após seu desaparecimento, o caso continua sendo um mistério. Camada 6. A Polaroid de Tara Calico. Após sair de casa no dia 20 de setembro de 1988, Calico avisou a mãe que tinha planos de jogar tênis com seu namorado naquele dia. No entanto, a jovem não voltou para casa e, preocupada, a mãe percorreu diversas vezes o caminho que Tara costumava fazer, mas não a encontrou. Assim, ela foi até a polícia, que iniciou uma busca por ela pela estrada, encontrando pedaços do seu Walkman e uma fita cassete. As investigações continuaram e algumas testemunhas foram abordadas. Todavia, todos afirmavam que Tara estava andando de bicicleta pela estrada, mas ninguém chegou a presenciar um possível sequestro ou algo suspeito. Desde então, nem a bicicleta ou a própria moça foram encontrados. Porém, algo estranho aconteceu em junho de 1989. Uma foto foi encontrada no estacionamento de uma loja de conveniência em St. Joe, na Flórida. A mulher responsável por encontrar a imagem afirmou que o registro estava na vaga onde uma van sem janelas tinha parado e que tinha inclusive visto o motorista da van, um homem de bigode que aparentava ter por volta de uns 30 anos. A foto em si é de um conteúdo bastante perturbador, e é uma mulher e um menino que estão amarrados e com silver tape em suas bocas. A bizarra foto começou a circular em jornais televisivos na Flórida. Patty, a mãe de Calico, recebeu a ligação de amigos seus que moravam no estado da Flórida, falando que a mulher da foto parecia muito com a sua filha. Como se não bastasse, a família de um garoto chamado Michael Hanley afirmou crer que o menino da foto era o seu filho, que também tinha desaparecido. A mãe de Calico afirmou que era sua filha, notando até uma cicatriz que a moça tinha na perna e que aparecia na foto Polaroid. E também a presença do livro favorito de Tara ao seu lado, chamado My Sweet Audrina,
da escritora V.C. Angel. Infelizmente, a foto foi a única pista a respeito do caso desde o desaparecimento de Tara, e somente em 2013 uma equipe foi montada para reabrir o caso e buscar novas evidências. Contudo, a mãe da menina não sobreviveu para presenciar possíveis avanços do caso, e segundo a revista People, ela morreu em 2006 após complicações causadas por um derrame, e até hoje o caso nunca foi resolvido. Google Earth resolve desaparecimento misterioso. William Molte sumiu em 1997 na Flórida, aos 40 anos de idade, enquanto fazia o caminho de volta de uma boate para sua casa. E na época, a polícia local chegou a abrir um inquérito sobre o caso, mas faltas de pistas encerraram as buscas meses depois. E um mistério que durou mais de 2 décadas só foi revelado em 28 de agosto de 2019. O ex-morador do bairro resolveu checar sua antiga vizinhança através do Google Earth. Foi quando encontrou no lago algo que parecia com um carro. Imediatamente, a pessoa informou o ocorrido para um antigo vizinho, que confirmou a suspeita depois que avistou o automóvel por meio de seu drone pessoal. E o veículo estava claramente visível em uma foto de satélite do Google Earth na área desde 2007, mas aparentemente ninguém percebeu até 2019. E a polícia foi prontamente informada e retirou o sedã branco que já estava fortemente calcificado do local. E dentro do automóvel estavam os restos de William. E os familiares de Molte foram informados da descoberta e finalmente puderam se despedir do rapaz. Dale Kisterer. 12 de setembro de 1987 começou como dia típico de trabalho para Dale Kisterer. O guarda de segurança e manutenção de 50 anos trabalhou por 27 anos na fábrica da Corning Glass Works, em Bradford, na Pensilvânia. Kisterer começou seu turno como segurança de fim de semana, e naquela noite, $250 mil em tubos de platina desapareceram da fábrica, e Dale Kisterer nunca mais foi visto. E depois que Dale Kisterer desapareceu, as autoridades ficaram perplexas e começaram a se perguntar se Kisterer foi a vítima involuntária de um assalto ou se ele mesmo teria o planejado. Na manhã do dia seguinte, a caminhonete de Dale foi descoberta no estacionamento da fábrica. A polícia foi então chamada para investigar, e o caminhão forneceu várias pistas que sugeriram que Dale não havia desaparecido voluntariamente. Suas chaves ainda estavam na ignição e ele deixou para trás um maço cheio de cigarros, um coldre vazio de sua pistola calibre .22 e sua mochila. Naquela tarde, a unidade K9 do xerife foi trazida para rastrear os movimentos de Dale na fábrica de 112 mil pés quadrados. Os cães levaram a polícia para o segundo andar. Este era o local do forno de vidro da fábrica, também conhecido como o tanque. E o tanque continha um valioso tubo de platina, mas não fazia parte das rondas normais de segurança de Dale. Embora o cheiro de Dale tenha sido encontrado perto do tanque, ele não estava em nenhum lugar do prédio. A investigação em seguida se concentrou nas 3 câmeras de segurança que monitoravam a fábrica 24 horas por dia. O gerente pessoal, Patrick Foley, ficou perturbado com o que as câmeras registraram. As câmeras mostravam um homem mascarado que, em um primeiro momento, o gerente pensou se tratar de Dale. Porém, Dale só aparece mais tarde nas gravações, ajudando esse homem mascarado. Não se sabe se Dale estava sendo coagido a fazer aquilo ou se ele fazia por vontade própria. E Dale desapareceu em 1987, foi declarado morto em 2014, mas ainda não se sabe ao certo se ele foi vítima ou cúmplice desse crime. E provavelmente este é outro mistério que jamais será resolvido. Emma Filipov. Emma Filipov foi vista pela última vez nas imediações da Impress Hotel em Victoria, entre 7h15 e 8 da noite, do dia 28 de abril de 2012. Seu Mazda MPV foi encontrado no estacionamento de Chateau Victoria, com quase todos os seus pertences, incluindo passaporte, cartão da biblioteca, câmera digital, roupas, travesseiro, enfeites variados, seu laptop e livros que foram emprestados recentemente. E acredita-se que ela usou a van como depósito. No início do dia 28 de novembro, Filipov foi capturada em um vídeo na loja 7-Eleven, comprando um telefone celular pré-pago. O vídeo a mostrava hesitando em sair da loja, aparentemente verificando a rua do lado de fora. Ela voltou ao 7-Eleven para comprar outra coisa, um cartão de crédito pré-pago por $200. Ela deixou o lugar onde morava por volta das 6 horas daquele dia. Minutos depois, Filipov foi vista andando descalça em frente ao Impress Hotel. O conhecido dela, Dennis Quay, ligou para a emergência para dizer que uma mulher estava em grave perigo do lado de fora do hotel. A polícia de Victoria chegou e pegou o nome de Filipov e passou 45 minutos falando com ela, decidindo que ela não era uma ameaça para si mesma
ou para outras pessoas. Então eles a soltaram, até que um relatório veio à tona somente em junho de 2018, e ninguém relatou vê-la desde as 8 horas daquela noite. Mais tarde, naquela noite, a polícia encontrou a amante de Filipov na Sandy Merriman House. À meia-noite, Filipov foi classificada como uma pessoa desaparecida. Os investigadores exploraram mais de 200 pistas, obtendo informações mínimas. A maioria das evidências indicava que ela estava planejando voltar para casa em Ottawa, mas não havia provas de que ela tenha deixado Victoria, e o celular que ela comprou nunca foi ativado. O cartão de crédito que Filipov comprou teria sido encontrado na beira de estrada, perto do centro comunitário de Juan de Fuca, ao norte de onde ela desapareceu, e foi encontrado por um estranho cujo uso do cartão para a compra de cigarros foi rastreado pela polícia. No verão de 2018, uma testemunha chamada William apresentou novas informações sobre o encontro com a mulher na manhã seguinte ao desaparecimento de Filipov. A mulher combinava com sua descrição geral e comportamento. O relatório resultou na organização de uma busca na área de View Royal de Victoria, em dezembro de 2018. Porém, a busca não encontrou pistas adicionais, mas outra busca foi planejada para 2019, mas até hoje não se tem ideia do seu paradeiro. Camada 7. Marco Aurélio Simon. O escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu na manhã do dia de 8 de junho de 1985. Ele e os 3 amigos, todos com 15 anos de idade na época, estavam acompanhados de um líder e tentavam alcançar o cume do Pico de Marins, em São Paulo. No caminho, um deles torceu o pé e o líder autorizou que Marco Aurélio voltasse sozinho ao acampamento para pedir ajuda. O grupo se perdeu e, quando chegou no local, encontrou a mochila de Marco Aurélio, mas o adolescente não estava lá. Foram 28 dias de buscas policiais de diferentes corporações, além de mateiros, alpinistas, especialistas e aeronaves, e até hoje nenhuma pista do escoteiro foi encontrada. No entanto, em julho de 2021, ou seja, 36 anos depois, a investigação do caso foi reaberta pela Polícia Civil, após novos indícios sobre o que poderia ter acontecido. De acordo com a polícia, a possibilidade de que Marco Aurélio esteja vivo. Hoje ele teria 51 anos de idade. O delegado responsável pelo caso, a partir de agora, é Fábio Cabete, que solicitou à Justiça o desarquivamento do inquérito em junho deste ano, após o pai do escoteiro, jornalista Ivan Simon, de 82 anos, ter procurado a polícia com informações. E segundo os novos indícios, Marco Aurélio teria sido morto e enterrado em um local onde hoje fica uma pequena casa, na área em que os escoteiros haviam acampado na época. Há depoimentos de pessoas que dizem ter visto Marco Aurélio como andarilho no município de Taubaté. O retrato atual do irmão gêmeo de Marco Aurélio, Marco Antônio, foi divulgado em um cartaz de 2013 para ajudar nas investigações com a descrição do blog da família. De acordo com as características do irmão, Marco Aurélio deve estar hoje com aproximadamente 80 quilos, 1,70 m de altura e 40 anos. E se você que está assistindo meu vídeo tiver alguma informação do paradeiro de Marco Aurélio, entre em contato com seus familiares pelo site chamado escoteirodesaparecido.blogspot.com, e eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo. Frederic Valente. Em 1978, um piloto de 20 anos chamado Frederic Valente desapareceu enquanto praticava um voo de treinamento sobre o estreito de Bass. Na noite de 21 de outubro, partiu do subúrbio australiano de Moorabbin e tinha como destino a ilha de King Island, um percurso de cerca de 250 km. E às 7 horas da noite, Valente transmitiu um rádio para o serviço de voo de Melbourne para denunciar uma aeronave não identificada que seguia-o a 4.500 pés de altura. O serviço afirmou que não havia tráfego perto dele no momento, mas o piloto insistiu que podia ver uma grande aeronave desconhecida se aproximando, e parecia ter 4 luzes de pouso brilhantes, todas acesas. Ele alegou que passava 1000 pés por cima dele, movendo-se em alta velocidade, e por mais de 5 minutos relatou os movimentos da aeronave, alegando que a mesma se movia em sua direção, que lhe fez pensar que poderia ser outro piloto que estava brincando de orbitar ao seu redor. E a única descrição, além das 4 luzes de pouso, que Valente foi capaz de dar, era que o exterior da aeronave era brilhante e meio metálico, além de emitir uma luz verde. E poucos minutos após a primeira transmissão por rádio do serviço de voo de Melbourne, Frederic relatou que estava tendo problemas no motor. Então, funcionários do rádio pediram para que identificasse mais uma vez a outra aeronave, e ele só conseguiu responder que não era uma aeronave, logo antes da transmissão ser interrompida. E o último som que os funcionários da rádio ouviram foi um estridente barulho metálico. O Departamento de Transporte da Austrália investigou o desaparecimento de Valente, mas não conseguiu ter nenhum sinal evidente que pudesse solucionar o caso. Entretanto, foram coletados alguns relatos de civis que viram os aviões sobrevoando, mas no final, o desaparecimento foi considerado inconclusivo e o caso foi encerrado. E apesar dos relatos recorrentes de avistamentos de OVNIs e os ufologistas insistindo que o desaparecimento de Frederic Valente é extraterrestre, não houve explicação real por trás de seu sumiço, e o mistério continua assombrando os teóricos da conspiração até os dias de hoje.
Joan Rich. No fim da tarde de 24 de novembro de 1961, a polícia de Lincoln, em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi acionada após a denúncia de que a cozinha de uma casa familiar estava repleta de sangue. O cenário assustador era apenas o início de uma longa investigação que até os dias de hoje não tem conclusões exatas sobre o ocorrido. A primeira tese levantada pelos guardas, que chegaram rapidamente no local, foi a de que Rich poderia ter tirado a própria vida. Isso eles deram analisando o estado em que a cozinha foi encontrada. Contudo, com a ausência de um corpo, as autoridades perceberam que esse não seria um crime fácil de ser solucionado. Por isso, o marido da dona de casa foi chamado de volta para Lincoln, e ele estava em Nova York em uma viagem de negócios. E diversos moradores da região disseram que viram uma mulher parecida com a descrição de Joan caminhando pelas redondezas, e as roupas batiam com aquelas descritas por Bárbara, a vizinha de Joan Rich. Mas isso ainda não explicava a presença de sangue por todo o chão da cozinha. Os investigadores também estranharam a falta de pegadas de sangue no local. Além disso, apesar de terem encontrado rastros de uma marca de mão, nenhuma impressão digital foi rastreada. Tudo ficou ainda mais confuso quando o vizinho afirmou ter visto um veículo estranho estacionado na porta de Joan alguns dias antes. E depois do desaparecimento da mulher se tornar conhecido na mídia, a repórter Serene Gerson ficou curiosa sobre o assunto e decidiu ir até a biblioteca pública local para pesquisar casos parecidos. Nessas buscas, Gerson encontrou históricos de livros que haviam sido alugados por Rich um pouco antes de seu sumiço, e a desaparecida havia retirado 25 livros sobre assassinatos e casos de sumiço. E a partir dessa descoberta, muitas pessoas passaram a acreditar que a senhora Rich teria forjado o próprio assassinato para poder fugir para viver uma nova vida. Porém, a maioria dos conhecidos de Joan não acredita nessa hipótese, incluindo o marido dela, Martin. E também o dentista que tinha visto a mulher na manhã do desaparecimento afirmou que ela estava muito contente com seu casamento e filhos. E 59 anos depois do ocorrido, apesar de alguns homens terem sido investigados, nenhum suspeito foi preso. Além disso, nenhum corpo foi encontrado, nenhuma hipótese foi dada como conclusiva. E o mistério ao redor de Joan Rich permanece até hoje sem resposta. Camada 8. Dana de Tefé. Nascida na extinta Tchecoslováquia em 1921, Dana Edita Piskerova era de uma família judia muito rica de Praga e, por causa de sua posição social, nunca teve que trabalhar e vivia com a riqueza de sua família e frequentava locais caracterizados pela classe alta. E vivendo muito tempo em lugares diferentes, imaginou que o Brasil seria uma boa parada para si mesma. Vivendo no luxo e sob os holofotes da imprensa de celebridades, Dana rapidamente se tornou uma figura popular aqui no Brasil. E ela casou-se pela 4ª vez quando conheceu o piloto e diplomata brasileiro Manuel de Tefé. Assim, adotou o nome do marido e permaneceu com o nome de casada, mesmo após a separação. E depois do divórcio, a história de Dana teve uma trágica reviravolta. Após ter contratado o serviço de um advogado chamado Leopoldo Heitor, os tabloides começaram a reportar que eles teriam uma suposta relação amorosa. Isso porque o advogado não tinha uma boa reputação e já havia sido processado por peculato e estelionato, mas mesmo assim tinha a confiança de Dana. A situação virou um mistério em 1961, durante uma viagem de carro do Rio de Janeiro para São Paulo, e ela estava na companhia do advogado e seria a última vez que Dana seria vista. O principal suspeito, logicamente, foi Leopoldo Heitor, que chegou a apresentar 3 versões para o sumiço da mulher. E no dia seguinte ao sumiço da socialite, Leopoldo deu entrada no hospital com um ferimento de bala, com um nome falso e estava bem nervoso, e pediu que o médico que o atendeu não comentasse sobre o episódio. E somente isso seria motivo suficiente para ter quase certeza de que o assassinato teria ao menos sido planejado por ele. Porém, a história só piora. E logo dias depois do sumiço de Dana, o advogado se muda com mulher e filhos para o apartamento da desaparecida. E em 9 meses, a partir da fortuna de Dana e uma procuração em nome do antigo cliente, Leopoldo vendeu o apartamento de Tefé e embolsou R$1.000 milhões somente com esse negócio. E um ano depois desse desaparecimento que chocou o Brasil, Leopoldo Heitor foi preso e sentenciado a 49 anos de prisão. Mas ele conseguiu fugir e só seria capturado anos depois. E a condenação do suposto assassino no primeiro julgamento foi anulada, e no segundo julgamento ele foi absolvido por falta do corpo da vítima. E Leopoldo passou somente 9 anos preso. Quando foi libertado, voltou a atuar como advogado em um escritório no centro do Rio de Janeiro. Caso Evandro.
Na manhã do dia 6 de abril de 1992, um garoto de apenas 6 anos desapareceu na cidade litorânea de Guaratuba, no Paraná. Era o pequeno Evandro Ramos Caetano, cuja ausência foi percebida por sua mãe algumas horas depois. Com a ajuda do delegado-geral, a família e os moradores da cidade começaram a procurar pelo garoto, que seria encontrado 5 dias depois, em condições difíceis de acreditar. No dia 11 de abril, o que era um caso de desaparecimento transformou na confirmação de um assassinato. Evandro foi encontrado em um matagal próximo à sua casa por um trabalhador que passava próximo à região. A polícia e familiares foram ao local para identificar o corpo, já em estado avançado de decomposição, mas alguns elementos ajudaram no reconhecimento do corpo, como a sua bermuda branca e a chave de sua casa, que estava próxima ao corpo. Em julho daquele ano, 3 homens confessaram ter matado o pequeno Evandro. Eram Oswaldo Marceneiro, o curandeiro que chegara em Guaratuba no início do ano e teria recebido a ajuda do artesão Davi dos Santos e de seu amigo, também feiticeiro, Vicente de Paula. A acusação diz que a morte teria sido parte de um ritual encomendado pela primeira-dama da cidade, Celina, com o objetivo de abrir os caminhos da fortuna e da política para a família Abage. E a filha do prefeito, Beatriz Abage, também teria auxiliado no ritual, como confessado por ela e sua mãe em uma fita cassete. De acordo com 5, o ritual ocorreu na Serraria Abage, nos arredores da cidade, e foi liderado por Oswaldo Marceneiro, no valor de 15 milhões de cruzeiros. E foi por esse suposto ritual satânico que o caso ficou muito popular aqui no Brasil. E quando eu era menor, eu realmente acreditava que isso tinha acontecido. Porém, ao assistir recentemente o documentário do caso Evandro, que está disponível no Globoplay, é muito claro que todas essas pessoas supostamente envolvidas nesse ritual foram todas torturadas até a exaustão para dar uma falsa confissão de que teriam cometido tal crime. Porém, quando isso foi provado, já era tarde demais. Eles já tinham sido presos e condenados. E alguns dos envolvidos passaram o resto de suas vidas encarcerados, mesmo sendo inocentes. E até hoje não se sabe quem matou Evandro, nem o que aconteceu com os outros desaparecidos na região. Caso Ana Lídia. A garota, que tinha apenas 7 anos, desapareceu após ser deixada na entrada da escola particular intitulada L2 Norte. Entretanto, sua falta só foi notada quando a empregada da família foi buscá-la na escola. Dessa maneira, ela foi informada de que a garota não havia nem entrado na instituição. E ao entrar em contato com os pais da menina, a trabalhadora relatou o que tinha acontecido. E foi quando eles decidiram ligar para a polícia para informar o desaparecimento de Ana. E quando a escola foi procurada, uma das funcionárias afirmou que a garota havia sido levada por um homem loiro de cabelos longos. E ele era alto e vestia uma blusa branca e calça verde. No mesmo dia do desaparecimento, o delegado responsável pelo caso recebeu a ligação de um homem que alegava ser o sequestrador de Ana. Durante a conversa, ele exigiu 2 milhões de cruzeiros pela vida da menina. E um dia depois, as autoridades receberam outras informações sobre os supostos sequestradores. Também uma carta que foi encontrada em um supermercado próximo à casa da família, que dizia que a garota seria libertada somente pelo valor de 500 mil cruzeiros, que equivale a 236 mil reais. Entretanto, o resgate nunca foi pago. Além disso, a carta não chegou a ser profundamente investigada, já que não contou com a verificação das digitais dos suspeitos. No dia 12 de setembro, o corpo da menina foi encontrado em uma mata localizada nas proximidades da Universidade de Brasília. De acordo com os relatos da polícia, ela estava nua e seu cabelo foi cortado perto do couro cabeludo. Além disso, diversos preservativos foram encontrados nas proximidades. E mais tarde, os exames apontaram que Ana também foi abusada depois de sua morte. E é isso, gurizada. Chegamos aqui ao fim desse iceberg. Espero que tenham gostado. Foi realmente um tema bem pesado, mas também é um tema bem interessante, né, que atiça muito a nossa curiosidade, né? Mas enfim, cara, deixa o likezão aí, não esqueça do like e se inscrever no canal. Se possível, se tornar membro da Mente do Theo, para ter acesso a vídeos incríveis, exclusivos, também aparecer no finalzinho dos vídeos. É isso, tamo junto.